Olá, esta é a parte final sobre Introdução a HTML. Nesta aula veremos como fazer formulários. Esse assunto faz parte da disciplina Programação para Web 1. Após estudar HTML, iremos estudar CSS e em seguida JavaScript. Eu sou o professor Mano Ramalho Cavalcante. Nesta parte 5 estudaremos, como eu falei, sobre formulários. Aqui você pode visualizar o que nós já estudamos nas partes anteriores. Cada uma dessas partes já possui o seu vídeo no meu canal do YouTube. Então, vamos lá. Formulários são essenciais em qualquer site. Seja para você fazer um registro ou um cadastro em um site, ou você fazer uma pesquisa, os formulários estão presentes. Durante essa aula, nós vamos construir exatamente este formulário que você está vendo. Para você ter uma ideia de como ele funciona, aqui está a página HTML montada, certo? Nós temos os campos de entrada de texto, tá? O campo de texto convencional, de senha, o campo de texto longo, text area. Temos os elementos de seleção, que pode ser por meio de uma lista, por meio de checkbox, onde você pode marcar 0 ou mais, e de botões de rádio, onde você marca apenas 1. E também temos os botões, tá? Veremos os diferentes tipos de botão no HTML. Isso aqui é um formulário básico. Existem outros tipos de elementos de formulário no HTML5, que nós também iremos apresentar. Ok, então vamos começar. O primeiro campo, que é o mais comum de você encontrar, é o famoso Input Type Text. Ou seja, é o tipo de entrada, né? Input é entrada, em inglês, type é tipo, tá? Do tipo texto. É aquele campozinho onde você geralmente vai digitar o seu nome, o nome de usuário. É um campo que geralmente vai ter um tamanho de não muitos caracteres, 20, 30, 40, certo? Aqui nesse exemplo nós temos os atributos type, que identifica o tipo do campo de entrada. Temos o ID dele, tá? Todo elemento HTML pode ter um elemento ID, mas ele tem que ser único. Você não pode ter dois elementos com o mesmo ID, ok? E nesse exemplo aqui você tem o campo, o atributo valor, com o nome text here, que é exatamente o texto que vai aparecer aqui, tá? Isso aqui é algo opcional, tá? Apenas para poder ajudar o usuário a saber o que você deve escrever aqui, por exemplo, tá? Então você pode deixar isso aqui vazio. Outros atributos que são opcionais, mas que às vezes são utilizados, é o max length, que determina o limite de caracteres que você pode digitar. Se você coloca max length igual a 30, então só é permitido digitar até 30 caracteres. Ok? Outro atributo importante é o size, que é o tamanho da caixa. Tá? Se você coloca esse tamanho aqui, que você está vendo, é size igual a 20, que é o tamanho padrão do HTML. Tá? Se você não define um size, ele vai ser 20. Se eu quero um campo maiorzinho aqui, então poderia ser 30. Então ele ia vir mais ou menos até aqui. Tá? Ou pode ser menor. Esta apresentação, assim como as demais, você pode acessá-la por meio da descrição do vídeo, onde eu coloco o link para você acessar essa apresentação e poder clicar nesses links. Então, como eu falei, o atributo ID define o identificador único de um elemento. Ele é muito útil quando você está trabalhando com CSS ou com JavaScript. Outro atributo também interessante do text input é o pattern, que significa padrão. Você nele pode especificar uma expressão regular, que define o formato do dado de entrada. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu estou entrando no site do W3 Schools, certo? Aqui vamos ver aqui um exemplo
desse atributo pattern aqui. Veja aqui esse campo. Aqui você tem um formulário, certo? Aqui você tem um código HTML, que no navegador vai aparecer dessa forma, ok? E aqui é um exemplo de um código de país, tá? Então, nesse exemplo aqui desse site, um código de um país tem 3 letras, que é um padrão. Então, para você definir esse tipo de padrão, você iria colocar aqui, ó, no input type text, você tem o ID, tem o nome, e aqui tem o padrão. E aqui é uma expressão regular, tá? É muito importante você conhecer como fazer expressões regulares. Então, no exemplo aqui pode ser uma letra, você vai ter exatamente 3 caracteres do tipo letra, seja maiúsculo ou minúsculo. Tem que ter exatamente 3. E essa validação aqui vai ser feita no lado do servidor, certo? Se eu colocar 4, colocasse 6 caracteres, por exemplo, iria aparecer essa mensagem de alerta. Apenas com 3, se eu mandar 2 também não iria dar certo. Eu preciso ter exatamente 3. Então, ao mandar 3, realmente a submissão iria ser feita para o servidor. Ok, então como fazer um campo, o famoso campo de senha, né, o password. É aquele campo em que quando você digita vai aparecer bolinhas, né, a informação não vai aparecer, por razões óbvias. Então é muito fácil. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando o elemento label, né, que o label vai criar esse textozinho aqui, tá? Geralmente no campo sempre você vai ter o label, que é o rótulo, e do lado ou embaixo você vai ter o campo realmente de entrada. Então basta você dizer type igual a password, e aí você já vai ter esse campozinho com essa característica de aparecer bolinhas para cada caractere, ok? Text area, esse campo grande. Por exemplo, você está acessando um site que pede uma biografia sua, um resumo de um texto, então vai ser um campo grande. Tá? Então você vai ter text area, e aqui você pode definir a quantidade de linhas e colunas. Tá? Vai ser o tamanho desse retângulo. Então a quantidade de linhas aqui, 10 e colunas 40. No caso aqui, a quantidade de caracteres, né? Aqui caberia 40 caracteres aqui, nesse sentido. Ok? E o texto que você pode colocar opcionalmente para já aparecer, para guiar o usuário, seria o placeholder. Ok? É possível que muitos desses atributos, desses elementos que nós estamos estudando, possuam outros atributos além dos que eu mostro aqui. Tá? Para isso é importante consultar a especificação da HTML. Ok, então vamos agora como eu faria para criar toda essa estrutura aqui. Veja que aqui ele tem esses 3 elementos aqui estão dentro de um conjunto chamado text input. Tá? Esse aqui é o que? É um conjunto de campos. Tá? Então você usa a tag fieldSet. Tá? Então todos esses 3 elementos aqui vão estar dentro desse fieldSet. E esse conjunto aqui de elementos, né, de campos do formulário, possui uma legenda que se chama text input, que é o texto que aparece aqui em cima. Ok? Depois você vai ter um parágrafo, você vai ter 3 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. E cada parágrafo vai ter o rótulo, que é o texto que está aqui à esquerda, seguido do campo de entrada, que nós já vimos. Ok? Então, sempre que você quiser agrupar vários campos de entrada em um conjunto, você usa o fieldSet. Tá? Isso aqui é muito bom quando você quer juntar dentro de um formulário campos que são relacionados. Então, por exemplo, dados pessoais, nome, CPF, endereço, depois dados profissionais, por exemplo. Então, vamos agora para os elementos de seleção. O primeiro deles é a lista de seleção, aquele que você clica e ele desce mostrando as opções possíveis. É muito comum, por exemplo, você vai escolher país, estado, cidade. É muito comum de se utilizar esse tipo de elemento. Tá? Então, é muito simples. O nome dele é Select, só isso.
e cada elemento, cada opção que vai aparecer é o elemento option, que possui um valor. Tá? Preste atenção que o conteúdo dessa tag é um texto que aparece aqui. No caso aqui vai ser 1, 2, 3, tá? E o valor é o valor que realmente vai ser enviado quando você clicar em Submit. Tá? O servidor, se o usuário preenche, escolhe 1, lá esse elemento aqui vai ter o valor 1. Ok? Se você quiser criar checkbox, lembrando que checkbox você pode marcar nenhum ou todos, ou qualquer quantidade, certo? O tipo é checkbox, do tipo input, tá? E aqui você vai ter, no caso aqui você tem dois, certo? Você tem um rótulo, que é esse nome aqui, e você vai ter dois checkbox. Então, o primeiro tipo checkbox, o ID, tá? E o valor, eggs, tá? E aqui vai ter o texto, o conteúdo. Então, se ele marca isso aqui, então esse elemento aqui, que tem esse ID, vai ter esse valor. Ok? Por fim, o radio button é do tipo radio, certo? Que é o que você vai escolher, você pode escolher um, ok? Então, no caso aqui, veja que você vai ter 3, todos do mesmo tipo, certo? Você vai ter o nome dele, o identificador, que é único. Veja que o nome aqui você vai repetir, certo? Porque todos eles dizem respeito ao tamanho. No caso aqui é o tamanho que você está escolhendo, de repente o tamanho de uma roupa, de um produto, certo? E você vai ter o valor. No caso aqui está um valor numérico, tá? E aqui, veja que esse aqui está com esse atributo aqui, checked, marcado. É por isso que ele está marcado aqui, certo? Se eu marcar aqui o medium, esse aqui é que teria esse atributo marcado com checked, ok? Por último, nós temos os botões, os 4 tipos de botões aqui no HTML. Primeiro é um botão comum, ok? Não necessariamente está relacionado a um formulário, tá? Simplesmente um botão, que pode ser uma imagem, é um botão, ok? Que o usuário clica, mas você tem os que são relacionados a um formulário, que aí são do tipo input, né? Entrada de dados. E aí você tem esse segundo aqui, né? Que é um botão de entrada, tipo button, ok? Tem o reset, que vai limpar o formulário ou voltar ao estado original. Se aqui eu preencho o meu nome, preencho minha senha e tal, e mando reset, ele vai apagar e voltar ao estado inicial, como se eu tivesse dado um F5 no navegador. E após preencher todo o formulário, você tem o botão Submit, que é um botão específico para enviar os dados para o servidor. Ok? Então, quando você está trabalhando com formulário, realmente você normalmente não vai trabalhar com button, mas apenas com esses 3 botões aqui, tá? Mais especificamente o de limpar e o de submeter. Algo interessante para você utilizar, que melhora a acessibilidade, é você permitir ao usuário, por exemplo, aqui no Radio Button, vamos supor que às vezes essa bolinha aqui é muito pequena, e às vezes é chato você com o mouse, às vezes o mouse está mal configurado, está muito rápido, e você tem dificuldade de clicar aqui. Então, uma maneira é você permitir, ao clicar no label, ele já vir automaticamente para cá. Para isso, você vai usar o atributo for, certo? Isso aqui é muito útil. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenho aqui esses 3 atributos, tá? Esses 3 campos aqui. E eu quero marcar aqui esse primeiro. Então, para eu não ter que marcar exatamente aqui, eu poderia clicar no texto e ao clicar no texto ele marcar aqui, tá? Porque vai ser mais fácil eu acertar, clicar aqui do que clicar aqui. Tá? Então, para permitir isso, que isso aqui é muito importante para usuários em geral, mas principalmente para deficientes visuais, que podem estar usando um sistema de
leitor de tela, e ao posicionar o mouse aqui, o leitor iria falar essa palavra, e aí o usuário poderia clicar, tendo certeza que ao clicar na palavra, aqui seria marcado. Para fazer isso, você usa o atributo for. Você vai fazer um link entre o label, que é isso aqui, que é o texto, e o campo. Então, para isso, basta você colocar o atributo aqui no for igual ao valor do ID. Então, esse input aqui, certo? Ele tem um ID chamado mail ID. Então, você coloca essa mesma informação no atributo for do label, certo? Vamos ver um exemplo aqui no site do W3 Schools, tá? Então, vamos lá. Veja aqui, ó, tem os 3 campos aqui. Então, se eu clicar no nome aqui, ó, ele já marca, tá? Então, tanto faz eu clicar na bolinha ou clicar no nome. Mas isso porque eu tenho aqui esse atributo linkado com ID, tá? Se eu por acaso não utilizar esse atributo no label, você vai ver que não é mais possível eu selecionar clicando no nome, certo? Então é muito importante que você permita isso, tá, nos seus formulários para melhorar a acessibilidade. Ok. Quando eu falei lá de botão, falei que você poderia colocar uma imagem, por exemplo, né? Então, se você quiser que um botão seja baseado, né, contenha uma imagem, você pode fazer algo assim, tá? Especifica button e dentro quando você coloca a tag imagem que nós já vimos na aula anterior, na aula da parte 4, ok? Aqui tem a fonte, né, o endereço para o arquivo de imagem, tá? Geralmente um arquivo imagem é GIF, JPEG ou PNG. E aqui o texto alternativo, tá? Para aparecer ao posicionar o mouse em cima. Então aqui é um botão que possui uma imagem. Aqui no caso a imagem tem o nome Click Me, tá? Poderia ser uma foto ou qualquer coisa. Por fim, o HTML5 trouxe diversos elementos de entrada de dados adicionais. A lista completa você pode ver aqui no site do W3 Schools. E aqui eu listei alguns. Por exemplo, você pode ter um campo date, né, de data, um campo para tempo, um campo que envolve os dois, tá? Um campo para marcar a semana, o mês, a cor. Tá? Vamos clicar aqui para a gente ver alguns exemplos. Vou pegar aqui alguns. Vamos colocar aqui ok, então vamos lá. Esse primeiro aqui, o botão, tudo mais, checkbox a gente já viu. Vamos apagar esse aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um campo de seleção de cor. Esse aqui, Input Type Color. Então, o HTML5 já traz isso, já vai aparecer isso aqui para o usuário, qualquer que seja o navegador que você estiver usando para abrir aquela página HTML. Tá? E a informação da cor escolhida no padrão RGB vai ser armazenado nesse atributo, certo? Nas aulas anteriores eu falo sobre esse padrão RGB. Um outro campo é data. Já aparece esse campozinho aqui que você pode selecionar a data. Antigamente, antes do HTML5, você tinha que trabalhar, ter um componente HTML só para trabalhar com isso. E hoje em dia não, já está embutido, digamos assim, no navegador. Você pode digitar a data por aqui também, ou selecionar por aqui, certo? Outra opção é ter data e hora. Ok? Tem um campo para e-mail, para selecionar arquivo, escolher um arquivo no computador. Tipo
hidden, que é bem comum utilizar, né? É um campo que vai estar escondido, certo? Tem mais o que aqui? Mês. Aqui mês. Você poder escolher o mês do ano. Então, novembro de 2020. Certo? Assim, de imagem também. E aqui para número. Tá? Então, esse aqui de número, por exemplo, tipo número. Então, ele automaticamente não permite que eu digite letras aqui, ou símbolos, tá? Apenas números. Ok? E eu posso subir aqui para ir de maneira ascendente, ok? Inclusive números negativos também. Fora esses aqui, existem outros que você pode visualizar aqui, tá? Esse aqui, range, é interessante. Quando você tem um intervalo de valores, certo? Você pode definir o valor mínimo e máximo. Então são campos, são formas novas, novos tipos de entrada de dados que são bastante úteis. Pois bem, então um bom exercício para você tentar fazer é fazer todo esse formulário que eu mostrei durante a aula. Algumas questões de concurso relacionado a esse conteúdo que eu passei. Eu selecionei 7 questões. Aqui eu vou apenas passar os slides, você pode pausar o vídeo e tentar responder. O gabarito dessas questões estará presente na descrição do vídeo. Aqui a questão 1, sobre o tipo de texto, input type text. Está justamente tratando sobre aqueles atributos, né, que eu falei no início. Aqui é uma forma de você aproveitar para tentar verificar o seu conhecimento, se você assimilou bem o conteúdo da aula. Uma segunda questão. Terceira questão. Essa relacionada a checkbox. Como criar um checkbox, tá? Quarta questão. Sobre que tipo de elemento a gente usa para o tipo de resposta sim e não. Quinta questão, relacionada aí ao uso de label, né, que é o rótulo, a etiqueta, que está associado a um campo de entrada. Sexta questão, uma lista, né, de quais os tipos de elementos do tipo type você pode ter no HTML5. E a sétima questão são os novos valores, né, que o HTML5 trouxe, que foi esse último assunto que eu falei. Tá? Então você tenta responder essas questões e o gabarito está na descrição do vídeo. Outras tags HTML que eu não falei em nenhuma das 5 partes, mas que são muito úteis e muito utilizadas. Por exemplo, você tem a tag div e a span. Eu deixarei para falar dessas tags quando estiver falando de CSS, ok? Porque aí nós vamos poder entender melhor o uso dessas tags. Além dessas, obviamente, existem muitas outras tags HTML. Um vídeo, um link que tem uma animação interessante para você entender o que é a web e como tem sido a evolução das tecnologias ligadas à web, é nesse site aqui. Tá, lá você pode ver a linha do tempo e entender quando surgiu cada uma das versões de HTML, quando surgiu o Flash, quando surgiu o CSS, as versões do CSS, do JavaScript e outras coisas, tá? E esse é o fim
Espero que você tenha aproveitado. Se você não assistiu às outras partes, convido você a assistir. São 5 partes, 5 videoaulas de HTML. E em seguida, após assistir essas videoaulas, você pode partir para estudar CSS. Bons estudos!